Saudações, meus caros! No vídeo de hoje, nós vamos seguir com o nosso casamento entre história e literatura com outra obra do Machado de Assis. Então, no primeiro vídeo que eu fiz dessa série Líder História, eu falei sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma grande obra do Machado de Assis. Então, lá eu já falei um pouco sobre esse autor. Vamos falar diretamente sobre um dos contos dele, o conto Pai contra Mãe, que faz uma grande reflexão sobre questões da escravidão no Brasil. E eu quero relacionar, então, esse ponto da história do Brasil com os dias de hoje, através, então, desse conto tão importante, tão simbólico, assim, sobre essas relações entre passado e presente para o Brasil. Meu objetivo aqui é que a gente consiga pensar um pouco, olha, o que que a escravidão tem a ver com a continuação de um aparato repressivo que nós temos até hoje, que odeia pobres e que é racista ainda? Essas imagens que eu coloquei aqui na abertura do vídeo, elas simbolizam esse paralelo que eu quero trazer aqui. O conto O Pai contra a Mãe foi publicado em 1906 pelo Machado, em uma antologia chamada Relíquias de Casa Velha. Foi publicado 2 anos antes da morte do autor. Então, qual é a base, então, dessa história? O que que fala esse conto? Bom, ele nos conta a história de Cândido Neves, o Candinho. Ele é o protagonista dessa história. Ele é um cara, então, um jovem ainda, que se casou faz algum tempo, que ele mora então com a mulher e a tia dessa mulher, e ela teve seu filho faz pouco tempo. Quando começa a história, ela estava grávida, no processo ali ela recém teve o filho, e nas descrições do autor, essa família passa por um grande problema econômico. O Cândido, ele tentou vários empregos diferentes ao longo da sua vida, mas ele acabou se encontrando mesmo, ele conseguiu espaço apenas no ofício de caçador de escravos fugitivos. Como eu já falei no vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui no final, esse processo de recompensas para escravos fugitivos, esses anúncios para escravos fugitivos, com algumas vezes valor de uma recompensa e algumas vezes a promessa de uma recompensa, era algo realmente muito comum, principalmente nos jornais depois de 1850, quando essas fugas de escravizados eram cada vez mais frequentes. Então, esse ofício de caçador de escravizados era algo comum, realmente. O Cândido acaba entrando nesse ofício, mas dentro da nossa história, ele estava passando pelo que a gente chama do período de vacas magras. Ele não estava tendo muita sorte para encontrar esses escravos fugitivos para depois ir atrás da sua recompensa, né? Então ele começa a ser pressionado pela a tia da esposa para dar um jeito na vida, né. "Olha, teu filho está aí, teu filho recém-nasceu, tu tem que dar um jeito de conseguir dinheiro, tu é o responsável por sustentar essa família". Cândido então começa a se sentir cada vez mais pressionado, ele está desesperado, ele foi atrás dos anúncios e fez aquela leitura atenta no jornal para pegar descrições de todos os escravizados anunciados ali, para ver se ele conseguia ter sorte em algum momento. Mas a situação estava tão desesperadora que o Candinho acaba sendo convencido a levar o seu filho para a roda dos enjeitados. Ele está naquele caminho, então, muito triste, ainda em dúvida do que ele vai fazer, se ele vai realmente abrir mão do seu filho, quando, no meio do caminho, ele acaba reconhecendo uma escravizada dos anúncios, uma fugitiva chamada Arminda. Então, ele deixa o seu filho com um farmacêutico conhecido dele ali, naquele momento, e vai atrás da Arminda. Como aquela escrava tipo, valia uma grande recompensa, o Candinho vai para cima dela com tudo. Mas aquela mulher, mesmo grávida, ela resiste o quanto ela pode, ela tenta fugir, ela se debate e naquele processo, ela grávida acaba perdendo seu filho. Enquanto Candinho está entregando aquela escravizada para o seu dono, aí o Candinho está recebendo então a grande recompensa por isso, ela está no chão chorando, gritando, lamentando então a perda do seu filho.
Esse conto finaliza, então, com uma grande reflexão que é simbolizada, que é resumida nessa frase que a tia da esposa do Candinho fala para ele enquanto ele está contando para ela o que aconteceu. Que ele conseguiu dinheiro que poderia sustentar a família por alguns meses ainda, e que, bom, a fugitiva acabou perdendo o filho e tal. E a tia simplesmente lamenta dizendo que, bom, nem todas as crianças vingam. A partir dessa frase, nós somos levados então a essa reflexão. Como é possível que o Brasil tenha construído um sistema, uma sociedade em que o sustento de umas pessoas é baseado no sofrimento de outras? Foi criado um sistema durante o período da escravidão no Brasil em que algumas pessoas têm então a sua renda, o seu sustento baseado na exploração de outras pessoas. Não só a partir do escravizador, do patrão, do dono de um escravo que vai explorar o trabalho do outro. Não é só isso. Nós temos um sistema em que nós temos basicamente a lei do mais forte. O pai venceu uma mãe porque ele era mais forte que ela, porque o sistema dava condições e, de certa forma, empurrava aquela pessoa a ser, então, um caçador de escravos, a se aproveitar das brechas daquele sistema para ter o seu sustento. Eu quero fazer essa relação da escravidão com o presente a partir de alguns trechos aqui que eu selecionei lá do começo do conto. Antes de contar a história do Candinho, o Machado ele começa a falar um pouco sobre como era a escravidão. Ele faz uma análise geral, assim, uma reflexão dele sobre aquele período. Ele está escrevendo, então, já no começo do século XX, quando nós já temos a república, já temos a abolição da escravidão, mas ele está pensando então como era aquele período. Então ele traz algumas passagens aqui que eu queria analisar com vocês. Ele começa o conto com essa frase: a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições. Ou seja, a escravidão construiu, se baseava em ofícios, em aparelhos, em formas de manter aquela sociedade. Então, a escravidão moldou aquela sociedade. Ele começa a falar, então, de alguns desses aparelhos, da máscara de Flandres, e de alguns outros aparelhos para controlar escravos que fugiam, escravos que roubavam para beber, enfim, vários discursos que nós tínhamos naquela época contra aquelas pessoas exploradas. E no final dessas reflexões, então, dessa apresentação desses aparelhos de controle dos escravizados, ele diz: mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Ou seja, a lógica daquela sociedade escravista, ela partia do cruel, o grotesco, a exploração, a desumanização que aqueles escravizados passavam, ela mantinha a ordem social. Então, nós temos claramente a ideia de que aquelas pessoas escravizadas, aquele sistema, era baseado no grotesco, na desumanização, na crueldade. E essa reflexão do Machado sobre esse sistema culmina com a descrição que ele vai fazer sobre esses caçadores de escravos fugitivos. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio, ou seja, por prazer, a ideia ah, de gostar daquilo, né? Ou por estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega à inaptidão para outros trabalhos, como é o caso do Candinho, o acaso e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, dava um impulso ao homem que se sentia bastante rígido para pôr ordem à desordem. Ou seja, aquele ofício do caçador de escravo, ele colocava sim ordem na desordem, ou seja,
ele servia para manter aquela ordem cruel, grotesca de exploração do escravizado. Mas esses caçadores de escravo, geralmente eles não faziam isso porque eles gostavam. Eles não estudaram para isso, eles não escolheram aquilo. Mas várias situações colocadas, existentes naquela sociedade, levaram ele àquilo. E é essa reflexão que eu quero trazer para o presente. Até hoje, nós temos no mundo, não só no Brasil, né, um sistema de exploração, um sistema que tira vantagem da pobreza dos outros, um sistema que funciona a partir da exploração, a partir da manutenção de uma vida miserável para uma parte da população. Nós temos pessoas que servem a essa sociedade, mantendo esse aparato, colocando ordem na nossa desordem aqui, de forma também grotesca e cruel. Então, não é muito difícil a gente relacionar aqueles caçadores de escravos com seguranças de mercado, com policiais, como nessa foto aqui, de vários relatos, de várias denúncias que nós temos hoje de policiais, de guardas, de várias pessoas diferentes que se aproveitam, que humilham, que têm o seu sustento baseado em colocar o pobre no seu lugar, em manter esse racismo estrutural que nós temos na nossa sociedade em pleno funcionamento. É importante a gente lembrar que esses acontecimentos que estão denunciados, de racismo, de repressão violenta da polícia contra comunidades pobres, principalmente, isso não é por acaso. Pessoas tiram vantagem disso. Bom, pessoal, era essa reflexão que eu queria trazer a partir desse conto genial do Machado. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, que se vocês quiserem trazer um diálogo, façam os comentários aí embaixo no vídeo. Ficamos por aqui. Abraço.